Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário, presente em todos os lugares, pela internet nos acompanhando, paz seja contigo. Eu vos convido para a leitura nesta noite em que nós celebramos o culto do Pentecostes. Eu vos convido para a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 14. O texto seria bem extenso, mas é uma passagem muito conhecida dos irmãos e das pessoas que nos assistem. Então, vamos ler os versículos 25, 26 e 27, que resume ao final da passagem que nós queremos conversar com os irmãos. O servo do Senhor registrou naquele tempo que Jesus, tendo dito isto, enquanto ainda estava com eles, disse aos seus discípulos: tenho dito isto enquanto estou ainda com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Há momentos em que a alma parece desabar, mas Deus sempre sopra a vida outra vez. A minha mensagem hoje com vocês tem como título Pentecostes, o sopro de Deus sobre a nossa angústia. Quem nunca enfrentou um momento de crise na vida? Todas as fases da nossa vida, desde a tenra idade até já perto de voltar para casa, nós enfrentamos dificuldades. Quantos momentos que aparecem nas nossas vidas, queiramos ou não, momentos de angústia, momentos de incerteza. Você já teve esses momentos na tua vida? Aquele silêncio da parte de Deus que parece não ter fim, quando nós buscamos uma resposta do Senhor, e como nós cantamos agora há pouco, aquele silêncio da parte de Deus. Na verdade, não é que Deus esteja em silêncio. Ele não está nos falando aquilo que nós gostaríamos de ouvir na nossa insistência. Senhor, quero tratar deste assunto contigo. E ele vai tratando de outros assuntos que deveriam ter importância para nós, e às vezes nós não o percebemos, mas o Senhor sabe que são questões muito importantes para todos nós, e ele continua nos falando o tempo todo, mas a sensação é de silêncio, porque nós queríamos ouvir especificamente sobre aquele assunto que nos incomoda naquele momento. Há também aqueles momentos em que nós ficamos diante de algum fato inusitado, muito incertos. As coisas tomam rumos que não são necessariamente aquele que nós havíamos planejado. Nós nos organizamos e vamos caminhando para que tudo tome uma direção, quando de repente, sem aviso prévio, as coisas mudam radicalmente. Eu posso afirmar para você que nós fazemos planos, mas os planos do Senhor nem sempre são parecidos com os nossos. Esse medo, essa insegurança, essas faltas de respostas, foi assim no meio dos discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus durante 3 anos, caminhando com eles e aprendendo pessoalmente dele, para num determinado momento, Jesus começar a falar para aqueles discípulos que seria necessário que o Filho do Homem fosse entregue às autoridades, torturado, assassinado, mas que eles deveriam esperar por 3 dias, porque depois de 3 dias o Mestre haveria de ressuscitar. Essa informação de Jesus já pegou os discípulos desprevenidos, eles ficaram muito chocados, ficaram muito tristes. Vocês se lembram que há poucos dias nós tratamos disso aqui. Naquele último jantar de Jesus com os discípulos, um deles, o que havia de trair Jesus, mas que estava sentado ali à mesa com Jesus, o que mostra que Jesus nos dá a oportunidade até o último segundo, e nós
não aproveitamos estas oportunidades em algumas vezes, como Judas não aproveitou. Mesmo Jesus falando abertamente com os discípulos, Judas se levanta no meio do jantar e vai cumprir o seu plano nefasto de vender e entregar Jesus para ser preso, torturado e assassinado. E mesmo assim, até aquele momento, Jesus o acolhe. Jesus não o julga, não o critica, não dá indiretas, Jesus não o afasta do grupo, Jesus age com todos aqueles irmãos que estavam ali, amigos, com o mesmo amor intenso e sacrificial. Mas neste texto que nós acabamos de ler, Jesus se vira para aqueles discípulos que já estavam meio preocupados e diz assim: estou indo embora. Conseguem perceber o impacto disso na vida daqueles homens? Eles haviam sido alimentados desde a sua infância que deveria aparecer um Messias, e esse Messias seria o libertador de Israel. Eles imaginavam que esse Messias seria um general que chegaria com forças militares e acabaria rompendo com a escravidão e a submissão do povo de Israel. E depois passaram 3 anos aprendendo que esta era a interpretação do ser humano. Então, os discípulos aprenderam durante todo esse tempo que deveriam esperar esse Messias libertador. E aí Jesus passa 3 anos ensinando para ele que o reino dele, Jesus, não era o reino deste mundo. E ele não era o Jesus que as pessoas, a maioria das pessoas, estavam esperando. O que nos leva também a meditar, inclusive, sobre o Jesus ídolo. Conversei com um amigo essa semana sobre isso. O Jesus ídolo, o Jesus da idolatria, não o Jesus da Bíblia. E como tem Jesus ídolos por aí. Cada um pintando o Jesus do jeito que acha que Jesus tem que ser. Muito distante do Jesus bíblico. O Jesus bíblico é aquele Jesus que chega e diz assim: o meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para julgar as pessoas. Quem julga as pessoas é a minha palavra, aquilo que eu ensino, não eu particularmente. Mas de qualquer forma, eu estou indo embora e vou deixar vocês. Olha que confusão na cabeça desses discípulos. Aí na média, aí, por 30 anos, que era a maioridade do judeu, com menos disso o judeu era de menor idade. Por isso Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Porque se Jesus começasse o seu ministério com menos de 30 anos, quem iria para a cruz seriam seus pais, não ele. Seus pais responderiam por ele. E aí vocês vão se lembrar daquela passagem de uma pessoa que Jesus curou, que vão perguntar para os pais dele: quem é que curou? E os pais respondem: ele já é maior, pergunta para ele. Ou seja, ele já tinha mais de 30 anos. Então esses discípulos passaram 30 anos aprendendo isso. E agora que eles mudaram o pensamento e entenderam que estavam com Jesus, vivendo com Jesus, se dedicando a Jesus, agora ouvem: estou indo embora. Que impacto na vida deles. Não era o Jesus que eles acreditavam, não era o Jesus ídolo, era o Jesus, Filho de Deus, que veio com a missão, que sendo o próprio Deus, se transformou num ser humano para cumprir e resgatar a todos nós dos nossos famigerados pecados. Só que neste momento, quando Jesus olha no olho daqueles discípulos e os percebe perturbados, ele diz uma coisa para eles que recoa retumbantemente na história por 2000 e tantos anos, para chegar nos nossos ouvidos. Jesus olhando para os teus olhos e dizendo: não se perturbe o teu coração. Não se perturbe o teu coração. Nós às vezes ficamos, às vezes não, na maioria das vezes nós ficamos perturbados porque as coisas não saem como nós planejamos. Como se a forma como nós planejamos estivesse alheia à vontade de Deus. As coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteçam. Deus está no controle de todas as coisas. Nós é que temos a tola ilusão que controlamos alguma coisa. Nós achamos que controlamos a nossa vida, nós achamos que controlamos os nossos entes queridos, as mulheres acham que controlam os maridos. Controla não, né? Os filhos acham que controlam os pais. E assim vai indo. Nós achamos que controlamos situações. Não controlamos nada. Nada.
Se nós controlássemos alguma coisa, nós saberíamos o dia que voltaríamos para casa, nem isso a gente sabe. E justamente por não controlarmos nada da nossa vida, é que Jesus diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Se as coisas não estão no seu controle, por que você vai se preocupar com aquilo que não está sob o seu controle, que é o dia de amanhã? É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: não se preocupe, não tenham medo no coração de vocês. É óbvio que Jesus estava encerrando uma carreira terrena, mas continuaria esta carreira, este acompanhamento com os discípulos, não só acalmando os discípulos, mas prometendo para os discípulos enviar o Santo Consolador. O que Jesus está dizendo para eles é isso: eu não estarei presente com vocês, mas continuarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, através do Santo Consolador. E é sobre esse presente maravilhoso que nós estamos refletindo hoje. O Espírito Santo não veio criar outra religião, ele veio criar unidade. Essa é a primeira lição que nós tiramos deste texto. Ele não veio criar divisões, o Espírito Santo veio para criar unidade. No livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos lá a manifestação, o relato, a descrição da manifestação de um Pentecostes cheio de símbolos. E esse punhado de símbolos que aparecem ali confundem a cabeça dos cristãos até hoje. As pessoas leem ali a presença de vento, de fogo, de línguas diferentes e não estranhas. Mas o maior milagre que acontece ali não foram os sinais. É como se as Escrituras estivessem apontando para a lua e nós estivéssemos olhando para o dedo. O relato de Pentecostes quer nos ensinar outra coisa muito maior e mais profunda, que é a unidade que só é possível pela ação do Espírito Santo. Estavam ali pessoas, gente de todo canto, ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Um contraponto extraordinário da Torre de Babel. Este é o contraponto de Atos dos Apóstolos, um contraponto com o que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, o ser humano entendeu que poderia chegar a Deus pelo seu próprio esforço. E aí começaram a construir uma torre bem alta, como se fosse possível chegar a Deus por meio daquela torre. Deus visitou a presunção do ser humano e fez com que ali surgissem línguas diferentes, e eles começaram a se confundir na construção, na comunicação dos materiais a serem usados para a construção daquela torre, e deixaram de se comunicar com eficiência. Então o esforço humano de tentar chegar ao céu só causa divisão, só causa confusão. Ainda é assim até hoje. As pessoas que tentam pelo próprio esforço, pelo próprio entendimento, chegar às coisas de Deus, acabam causando divisão e confusão. Por isso que nós vamos ver hoje centenas de Jesus diferentes, pregados por centenas de religiões diferentes, ao arrepio das Escrituras, que são tão simples de se lerem, tão simples de se interpretarem. Aliás, Escritura não precisa sequer ser interpretada. É só deixar que a Escritura diga o que ela está dizendo. Se a Escritura precisasse ser interpretada, Deus não a faria tão simples. É só deixar que a Escritura diga aquilo que com autoridade ela trata. Então, em Babel, o pessoal confuso. No ato de Pentecostes, no livro do Atos dos Apóstolos, a união daquelas pessoas. O Espírito Santo, meus queridos, ele é especialista em pegar gente diferente e transformar em família. O Espírito Santo é especialista em pegar gente muito diferente e transformar essas pessoas em família. No mundo todo, tudo nos divide. Todas as coisas estão no mundo, a exemplo de Babel, e como consequência de Babel, estão aí para nos confundir. Nos confundir a partir de opiniões políticas, do jeito de ser de cada um,
do gosto individual de cada um, que nós sempre queremos sobrepor ao gosto e à opinião das outras pessoas. Tudo vem nos dividir. O Espírito Santo nos lembra que em Cristo nós somos um só corpo. Embora muito diferentes, nós temos o mesmo objetivo. Uma segunda lição, nesse domingo de Pentecostes, é o sopro que consola os corações aflitos. Isso acontece nesses 3 versículos que nós lemos. O mundo oferece alívio, mas só o Espírito Santo traz consolo de verdade. E nessa busca de alívio que o mundo oferece, que a sociedade oferece, nós vamos verificar aí um punhado deles que eu poderia ficar citando aqui, talvez a noite toda, e não terminaria. Nós vamos ter terapias as mais diferentes possíveis. Terapia da pedra, terapia da cor, musicoterapia, aromoterapia, que mais? Caminhada, yoga, e não sei quantas coisas mais. Tem alguns profissionais, tem aquela caixa do grito, uma caixa toda acústica, a pessoa entra, fecha a portinha lá, ela começa a gritar, gritar, gritar. Tem as catarses dos shows. A pessoa vai no show, vai no jogo de futebol no estádio, gasta energia, grita, aí sai lá porque gastou energia, sai dizendo, nossa, que maravilha que foi hoje, não é? Porque ela teve uma catarse, ela extravasou as suas emoções reprimidas. Assim são muitos dos cultos que prezam muito pela emoção. Vejam que em muitas igrejas hoje se adora mais a música do que o Senhor, que deveria ser adorado por aquela música. Muita gente chora com os acordes e com as letras da música, mas não choram na presença de Deus. Nós nos emocionamos com a música de acordes longos, demorados, melodiosos, mas não nos emocionamos mais com a palavra de Deus. Então, muitas coisas no mundo que aparecem aí para nos confundir. E nós acabamos confusos, como aconteceu lá com os discípulos. Que a dor das perdas, dos medos, das lutas viriam, isso eles já sabiam, eles estavam avisados. Eles estavam avisados. Assim como nós somos avisados o tempo todo, e os avisos jorram da boca de Jesus, no mundo vocês terão aflições. Mas para aí a informação de Jesus, o que Jesus diz logo em seguida? Tende bom ânimo. O que é ânimo? Ânima. Em grego, vida, ânima, desenho animado, desenho com vida. Tende bom ânimo, tende bom ânima, tende uma boa vida. Tenham uma boa vida mesmo em aflições. É desta paz que Jesus está falando. Ele promete isso para os seus discípulos naquele momento. Eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Porque a função de Jesus foi essa também, consolar, curar, ensinar, orientar, acolher. E nesta ausência física de Jesus, Ele está dizendo, a consolação, o acolhimento, o cuidado com vocês continuará. Então, meus irmãos, Pentecostes não é só festa. Pentecoste não é só sinal. Pentecoste é resposta de Deus para quem sofre. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, estava prometendo o Espírito Santo para aqueles homens que estavam sofrendo com a partida de Jesus, com a ausência de Jesus, a dor de um pré-luto. Os discípulos estavam viúvos de um mestre vivo, porque sabiam que dali a pouco aquele mestre seria assassinado. O Espírito Santo nos consola no meio desse sofrimento. O Espírito Santo, ele não anestesia o sofrimento como os remedinhos para dormir. Ele não anestesia o sofrimento como os estimulantes, os ansiolíticos. Não, o Espírito Santo não faz nada disso. O Espírito Santo consola você no meio do teu sofrimento. Talvez ele não tire você do seu sofrimento, porque na maioria das vezes o teu sofrimento é consequência das tuas próprias escolhas. Mas mesmo assim, ele não desampara você no momento e no decorrer do seu sofrimento. Ele traz paz. Ele traz paz que não depende de circunstâncias. A paz de Jesus não é ausência de guerra. A paz de Jesus não é ausência de luta.
A paz de Jesus é a paz que excede toda a expectativa humana. É a paz que guarda o coração, mesmo quando tudo parece que está desabando. Uma terceira e última lição que nós entendemos aqui é que o Espírito Santo não veio só emocionar. O Espírito Santo veio ensinar e transformar. Não temos autorização para atribuir ao Espírito Santo funções que Jesus não tenha dado a ele. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos faz recordar o Espírito Santo nos faz recordar a palavra de quem? De quem? A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Essa é a função do Espírito Santo, fazer-nos recordar a palavra, manter viva a fé, discernir o certo do errado neste mundo confuso, que quer nos convencer de que o certo está errado e de que o errado está certo. O Espírito Santo vem nos iluminar, nos lembrar da palavra de Deus, que vai ser a justa juíza diante das nossas questões. De acordo com a palavra de Deus, isto é errado e o errado é errado. Isto está certo e o certo está certo. Quantas vezes nós somos recordados pela palavra de Deus, que mantém viva essa nossa fé? Quantas vezes o Espírito Santo já não sussurrou no teu coração no meio de uma crise? Busca na tua memória, você não vai para tão longe assim. Busca na tua memória e você vai ver que muito recentemente o Espírito Santo já soprou no seu ouvido, te orientando. Já fez você lembrar de uma promessa quando tudo dizia o contrário. Já fez você lembrar de coisas que o Senhor disse que seria assim, assim e assim. E mesmo lendo isto, a gente diz assim para Deus: Senhor, me manda um sinal. Mas o sinal já está escrito. A promessa já está feita. O que nós queremos ouvir? Alguma coisa diferente da Escritura? Deus não entra em contradição. O próprio apóstolo, e nós lemos isso lá com os catecúmenos, o próprio apóstolo diz: se alguém apresentar um evangelho, mesmo nós, disse o apóstolo, mesmo nós, ou mesmo um anjo aparecer e ensinar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Mas não é isso que nós queremos o tempo todo, um evangelho diferente? Não é isso que nós queremos o tempo todo, um evangelho que massageie o nosso ego, que coce os nossos ouvidos, que fomente o nosso orgulho, as nossas falsas expectativas? Não, como diz o Emílio Surita, o evangelho é a bigorna da realidade. O evangelho não está preocupado com o que você acha, com a sua opinião. Ele é o que é: soberano, imponente, verdadeiro, consolador, verdade que liberta, não mentira que aprisiona. Quantas vezes nós perdemos esse contexto do Espírito Santo? Um Deus que continua falando, um Deus que continua ensinando, um Deus que continua guiando. Hoje, as pessoas pegam o Jesus, ídolos, os Espíritos Santos ídolos, e começam a ensinar que a função do Espírito Santo é adivinhar o número do teu CPF. Gente do céu, não vou nem perder tempo para comentar um absurdo desse. Como se esta fosse a função do Espírito Santo. Que a função do Espírito Santo seria apontar dentre vocês e dizer assim: o Espírito Santo está me revelando que alguém aqui tem problema do estômago. O Espírito Santo está me revelando que alguém aqui sofre de enxaqueca. Tenha santa paciência. No que estão transformando? Aliás, transformando não. Que falsificação é essa que estão fazendo com o Evangelho e com a função do Espírito Santo? Que é lembrar do que Jesus ensinou, que é consolar o aflito. Essa é a função do Espírito Santo. Não ficar adivinhando
o nome do seu tataravô que vai nascer. É bem absurdo assim mesmo, descobrir o nome do teu tataravô que vai nascer. Concluindo, amados, Pentecostes não é lembrança do passado, é realidade disponível hoje. Pentecostes não é só um evento que ficou nos livros, é um presente contínuo para os momentos de labuta dos discípulos, dos seguidores de Jesus. A promessa não era só para aqueles discípulos que estavam inconformados com a partida de Deus, mas todos quantos o Senhor haveria de chamar. E dentre eles, o Senhor chamou você. Então as consolações do Espírito Santo, na promessa de Jesus, diz respeito direta e pessoalmente a você. Hoje, aqui em Tupã, hoje a você que me ouve pela internet. O mesmo Espírito que soprou naquela sala em Jerusalém, quer soprar aqui em Tupã. O mesmo Espírito que soprou naquela sala, quer soprar na tua casa, quer soprar na tua família, quer soprar nos teus relacionamentos. E sabe de que jeito? Não é realizando milagres extraordinários, porque não são de milagres extraordinários que nós precisamos, mas nos fazendo lembrar os ensinos de Jesus, que nos livraria da maior parte dos problemas que nós vivenciamos em nossas vidas. Quer renovar a sua fé? Quer ter a sua dor consolada? Quer unir o que está separado na tua vida e lembrar que Deus não te abandonou? Abre teu coração para o Espírito Santo. Simples assim. Mas enquanto no teu coração estiver uma luta, uma queda de braço entre você e o Espírito Santo de Deus, enquanto você não sair do trono do seu coração e colocar Jesus no trono do seu coração, o Espírito Santo não terá autorização de Deus para agir na tua vida. Porque Deus não divide o trono dele com absolutamente ninguém, nem com seus pontos de vista, nem com seus ídolos que você construiu durante a sua vida. Senhor é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, que não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser absoluto na tua vida, porque você é absoluto para ele. Ele deixou que o filho dele fosse assassinado por você. Então, no mínimo, ele quer primazia no teu coração, no mínimo. Porque eu não sei se eu teria coragem de entregar o Renan para morrer nas mãos de um dos clientes do Zé Luiz. Eu não sei se eu teria coração para entregar o Renan para ficar no lugar, na prisão, de um dos clientes do Zé. Não sei se eu teria. Mas graças a Deus que o Senhor não sou eu. E o Senhor teve essa coragem. Ele mandou Jesus para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer, para provar a morte que nós deveríamos provar, para que nós não sofrêssemos, ele sofreu no nosso lugar. Então o mínimo que ele tem todo o direito de requerer é o absolutismo do teu coração. Por isso ele mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas outras coisas vos serão acrescentadas. As demais não são algumas? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem acrescenta vai colocando mais sobre o mesmo, não é isso? Então todas as coisas serão acrescentadas na tua vida quando você sair do trono do seu coração e permitir que o Espírito Santo lembre a você de todas estas promessas de Jesus, tá bom? Então o Espírito Santo não veio para fazer você enrolar a língua. O Espírito Santo não veio para você adivinhar número de CPF. O Espírito Santo não veio para te dar sonhos angelicais e nem pesadelos. O Espírito Santo não tem essa função porque você não as lê nos lábios de Jesus. O Espírito Santo veio para ensinar, consolar e fazer a gente lembrar dos ensinos do Senhor. Que o sopro de Deus invada a tua casa. Que o sopro de Deus invada o teu coração. Que o sopro de Deus invada os teus relacionamentos. Que o sopro de Deus invada esta igreja. Que a paz de Cristo, que não é como o mundo dá, te guarde e te fortaleça para viver em unidade,
de forma consolada e em esperança. Amém?